Agora a gente volta a falar sobre um número que chocou hoje, que foi o número que a ONU afirma que haja de refugiados que deixaram a Ucrânia, mais de 830 mil desde o início da invasão russa. E a Polônia é um dos principais destinos para aqueles que fogem da guerra, passam a fronteira. Então a gente vai até lá conversar com o nosso repórter e enviado especial da CNN Brasil à fronteira. Ele está nesse momento na Ucrânia e vai mostrar para a gente, Matias Brotero, como é que está a situação dos refugiados que estão chegando aí à Polônia. Boa tarde para você. Boa tarde e também a todos que nos acompanham. Olha, pelo menos 450 mil refugiados vieram da Ucrânia para a Polônia. Esse número representa aí o maior número, de refugiados que deixaram a Ucrânia para algum país, A Polônia é o país que mais recebe esses refugiados. A gente tem informação também de que houve uma redução no número de refugiados na média diária, de cerca de 100 mil para 98 mil. Mesmo assim, o fluxo é muito intenso. Eu estou neste momento na estação de Przemysl, que é uma cidade, a cerca de 430 quilômetros da capital da Polônia, Varsóvia, e essa cidade fica a mais ou menos uns 10, 15 minutos de carro de Medyka, Medyka é uma vila exatamente na fronteira da Ucrânia com a Polônia e é onde muitos refugiados chegam de carro, de ônibus ou mesmo a pé. De lá, eles são direcionados primeiro a uma espécie de vila naquela região, onde eles podem ficar em uma tenda, descansar numa tenda que tem inclusive condições bastante precárias, Ali você tem um toldo muito fino para o frio cortante que tem feito aqui na Polônia, muitos cobertores jogados no chão, então é uma situação bastante precária na qual esses refugiados têm que ficar, se é que eles ficam mais tempo ali assim que chegam na fronteira. Mas de maneira geral, aqueles que não descem a pé são trazidos aqui para a estação de Przemysl, a mais ou menos 15 minutos de Medyka, e é uma estação bastante grande, Vocês veem uma ampla movimentação aqui de refugiados entrando e também se preparando para viajarem a outras cidades, outras capitais. Daqui você pode ir para outros países, por exemplo, também Berlim. Então, o fluxo dos refugiados continua muito intenso, o número segue aumentando, já passa dos 830 mil refugiados que deixaram a Ucrânia desde quando a guerra começou na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia. A ONU já fala na maior crise migratória dos últimos 100 anos na Europa e a gente vem acompanhando bem de perto exatamente o que está acontecendo aqui na Polônia. Bom, a gente também acompanha todas as outras frentes que vêm sendo colocadas para auxiliar esses refugiados, A gente tem informação também de hoje de que a Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira concessão de proteção temporária automática por até 3 anos para pessoas que fogem da guerra na Ucrânia, uma frente da Comissão Europeia, mas a gente sabe também que há muitos problemas pelos quais os refugiados passam, que vão além do frio, da falta de comida, das mais de 60 horas e muitas vezes mais de 20 quilômetros de trânsito para entrar em países como a Polônia, Romênia, Eslováquia, que fazem fronteira com a Ucrânia, e um desses é o racismo. São crimes muito graves que vêm acontecendo nas fronteiras. A CNN, inclusive, ouviu relatos de pessoas que foram vítimas de racismo, violência contra pessoas negras, violência, também deixaram essas pessoas para trás. E eu, inclusive, ouvi esse relato ontem mesmo, um estudante que tinha sido deixado para trás, tinha demorado mais para ser atendido, a ele que finalmente chegou em Varsóvia e ia tentar um jeito de chegar na Alemanha. Sobre isso, pela primeira vez, a Ucrânia se posicionou. O ministro das Relações Exteriores foi às redes sociais. Ele escreveu que os africanos que buscam a evacuação são nossos amigos e precisam ter oportunidades iguais para retornar aos seus países de origem com segurança, e que o governo da Ucrânia não poupa esforços para resolver o problema. Pois é, Matias Brotero trazendo então aí as informações muito relevantes, inclusive que dão conta de esses atos de racismo na fronteira.
podem ter, como disse a correspondente Heloísa Vilela, suscitado um alto índice de abstenção na votação da resolução da ONU que condena a guerra na Ucrânia, que condena a invasão russa. Isso porque os países africanos se sentiram atingidos por essas manifestações de racismo. E quanto a essa proposta da União Europeia, Matias, uma outra grande questão é que ela só daria essa proteção com moradia, direito à saúde dentro da Europa para os cidadãos ucranianos, pessoas que estivessem fugindo realmente da guerra e que fossem moradores fixos da Ucrânia. A questão é, pessoas que estão fugindo nesse momento e que tinham vistos de estudante, que estavam temporariamente na Ucrânia, e isso a União Europeia não deixou claro, mas aparentemente também não vai fornecer essa ajuda aí de 3 anos para que essas pessoas consigam se restabelecer em outro lugar da Europa. Ou seja, muitas dúvidas, a gente está acompanhando aí o seu trabalho, os seus relatos. Matias Brotero, que estava em Kiev, na Ucrânia, e que teve que sair da Ucrânia por causa do aumento da violência, dos bombardeios na capital ucraniana, e agora nesse momento acompanha então aí essa saída dos refugiados. Um bom trabalho para você, uma ótima noite, espero que você fique em segurança e continue trazendo então aí o resultado do seu trabalho para a gente, Matias Brotero. Muito obrigada.